aprender um pouco mais sobre o capítulo 28 de Gênesis, né, irmãos? E nós paramos ali no capítulo 27, onde nós acompanhamos a história de Jacó e de Esaú, né? Vimos na semana passada aquele drama familiar que teve lá na família de Isaac, né? Onde os irmãos eles se desentenderam, daí tivemos a situação de que Rebeca ajudou Jacó a enganar o seu pai, para que mantivesse a sua primogenitura, mas também Esaú não foi inocente, né, irmãos? Porque Esaú ele já havia trocado a sua primogenitura com Jacó, né? Tinha dado a sua palavra, mas ele voltou atrás, né? E demonstrou que não tinha palavra. E aí aconteceu que Rebeca foi dar o seu jeitinho ali, né? Vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias, deu o seu jeitinho brasileiro ali para poder, né, acertar as coisas. E com isso, a ira de Esaú, né, se acendeu sobre Jacó. E aí nós vimos que Rebeca deu um jeito de o filho fugir, né? Embora ela também, devido a essa ação dela, né? Uma ação impensada, né? Uma ação que não teve prudência nenhuma espiritual, fez com que ela sofresse as consequências, né? Porque ela teve que ficar longe do filho, teve uma confusão familiar, os dois irmãos começaram a se desentender, né? Viraram aquela brigaiada. E aí nós vamos ver no capítulo de hoje que Jacó ele teve que fugir de Esaú, né? Porque Esaú queria matar o próprio irmão. Então Jacó vai ter que fugir. Nesse capítulo aqui nós vamos acompanhar a fuga de Jacó, né? Mas antes de nós entrarmos, irmãos, nesse capítulo, né? Já aproveitar que nós temos um tempinho aí, anunciar para a Irmandade, né, que junto com os administradores dessa sala, né, nós criamos um grupo, irmãos, no WhatsApp só para o encontro bíblico, né, só para que os irmãos, né, aqueles irmãos que estão sempre junto conosco, ou aqueles que querem participar, né, eles possam fazer parte desse grupo. Então os irmãos provavelmente estão nos grupos nos grupos normais da sala, né, que tem os cultos, anuncia os cultos, né? Os irmãos podem pedir para os administradores colocam, né, os irmãos lá nesse grupo só do encontro bíblico. Para que serve esse grupo, né? Alguém pode falar, mas mais um grupo, irmão. Para que vai servir esse grupo do encontro bíblico? Vai servir justamente para tirar as dúvidas que fica dos capítulos, tá bom, irmãos? Porque a gente percebeu, né, junto com os administradores, anfitriãos dessa sala, a gente percebeu que muitos irmãos às vezes têm certa vergonha, né? Ficam acanhados para poder fazer uma pergunta aqui ao vivo, né, no meio de toda a Irmandade, e às vezes quer perguntar no particular, né? Alguns já até me procuraram para perguntar de forma anônima, né? Não quer que divulgue o seu nome, e nós respeitamos, irmãos, mas o importante é o que nós falamos. O mais importante é a Irmandade sair daqui sem dúvida nenhuma, né? Porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Estamos falando da nossa vida espiritual. Então, nada mais justo do que nós tirarmos todas as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos. Então, depois que terminar aqui o encontro bíblico, os irmãos quiserem, né, eu vou até pedir para os irmãos administradores depois colocar o link do grupo lá, né, nos grupos normais, né, nos grupos que tem da salinha, né, dos cultos, para a Irmandade que quiser, a Irmandade entra, né, lá nesse grupo do encontro bíblico e faz as perguntas lá, tá bom? Também deixo aberto, né, quem tiver lá nesse grupo do encontro bíblico, se quiser entrar em contato comigo, né, só procurar lá, tem o meu número como administrador lá, pode procurar meu número, mandar uma mensagem, né,
Talvez, às vezes, eu não respondo prontamente, né, irmãos? Porque tem a minha vida, tem os meus compromissos de trabalho, família e tudo mais, mas eu prometo que assim que sobrar um tempinho, eu respondo lá, né, a pergunta, e daí eu trago a pergunta, a dúvida do irmão ou da irmã para o encontro bíblico, tá bom? Igual eu trouxe duas perguntas hoje que nós vamos responder, duas perguntas que foi feita, né? Uma que foi feita no grupo e outra irmã que foi feita no particular, né? E eu gostaria de responder as perguntas aqui, né? Eu não sei se essas irmãs que perguntaram, se elas estão aqui, né? Mas vamos aproveitar o tempo aqui para responder essa pergunta, né? Então vamos lá. A pergunta, tem a primeira pergunta, a pergunta da irmã Odila, né? Ela perguntou assim, né? Ela fez uma pergunta muito interessante, irmãos. É uma pergunta que talvez pouca gente perguntou isso já, né? Ela perguntou: irmão, todos os anjos têm asas ou existem anjos que não possuem asa, né? Então, irmãos, essa é uma pergunta muito interessante, né? E talvez alguns vão se surpreender com a resposta, né? Mas para isso, irmãos, eu vou compartilhar aqui o slide, que daí eu consigo explicar, vou escrevendo para os irmãos, e os irmãos conseguem entender um pouco melhor aí, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar a pergunta aqui, que daí fica mais fácil, né? Eu vou escrever aqui a pergunta. Se todos os anjos, eles têm asa. Vamos lá. Todos os anjos têm asa? Espera aí. Então, aqui está a pergunta, né? Então, vamos lá. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender. O que significa a palavra anjo, né? Primeira coisa que nós temos que entender. Então, a palavra anjo, irmão, né? Ela vem do hebraico. Então, ela vem do hebraico. A palavra hebraica, né, para anjos, é a palavra malak, certo? É a palavra malak. O que significa malak, né? No hebraico significa mensageiro, né? Mensageiro. Ou pode significar também até o carteiro, né? Até o carteiro. Ou uma pessoa que leva recados, né? Uma pessoa que leva recados. Então, geralmente é traduzida como mensageiro, tá, irmãos? Então, a palavra malak, ela significa isso. Aí tem o grego também, né? A palavra no grego, deixa eu colocar aqui, grego, que é a palavra angelos, né? A gente se escreve assim, né? Angelos, mas se pronuncia angelos, né? E também significa mensageiro, tá bom, irmãos? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Lembrando novamente, Antigo Testamento escrito a maior parte em hebraico, né? Novo Testamento escrito totalmente em grego, tá bom? Então, essa palavra significa mensageiro. Mas nem todo, né? Nem todo o que nós chamamos de anjos, ele é anjo de fato. Mas, irmão, mas como assim? Nossa, ficou mais complicado. Por quê, irmãos? Nós, hoje em dia, com a nossa cultura, né, devido também a toda a nossa cultura que veio da Igreja Católica, né, o Brasil foi fundado, né, com a teologia católica e tudo mais, nós chamamos todos os seres espirituais de anjos, né? Então, todos os seres
todos os seres espirituais, nós achamos que é igual a anjos. E não são, irmãos. Infelizmente, é um erro, né? É um erro. Existem seres espirituais, vários, né? Vários, mas os seres espirituais, né? Cada um é chamado tem a sua nomenclatura, né? Cada um tem a sua categoria, né? Então, não são todos anjos. Anjos são os mensageiros, certo? São os mensageiros. Então, quais as categorias que nós temos? Então, nós temos os anjos, né? Que são os mensageiros. Nós temos os serafins. Perdão. Os serafins. Depois nós temos os querubins. Certo? Os querubins. Depois nós vamos ter, né? Arcanjos, né? Depois nós vamos ter tronos, né? Vamos ter dominações. Tudo isso está na Bíblia, tá, irmãos? Dominações e por aí vai. Aí tem as 4 criaturas viventes, né? Ou os 4 seres viventes, né? De acordo com a sua tradução da Bíblia. Na nossa Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 4, irmãos. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, na nossa Bíblia vai estar 4 animais viventes. Pera aí, irmão. Aí. 4 animais viventes. Então, existem todas essas categorias, né? Irmãos, deixa eu só pedir para os irmãos puderem não desenhar aqui na lousinha, tá? Então, irmãos, nós temos todas essas categorias, né, de anjos aqui. De anjos não, né? De criaturas espirituais, de seres espirituais. Aí nós vamos ter a categoria de anjos. A Bíblia, vamos pegar a Bíblia e vamos abrir lá em Isaías capítulo 6, né? Os irmãos tiverem com a Bíblia aí. Isaías capítulo 6. Então já vamos responder essa pergunta aqui rapidinho, né? Isaías capítulo 6. No versículo 2, né? Então nós vamos ver no capítulo 6 de Isaías, no versículo 2, diz assim: os serafins estavam acima dele, né? Do caso do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então, serafins têm asa? Tem. Serafins vão ter asa, né? Agora vamos ver os querubins. Abra lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, né? Então, vamos ver o versículo 8, né? Vamos ver o versículo 8 aí. Diz assim: e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas, né? Então, vamos ver. Querubins têm asa? Tem também, certo? Vamos ver agora os 4 animais viventes, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 4.
Apocalipse, capítulo 4. Deixa eu achar aqui o versículo. 4. Então, versículo 6, do 6 ao 8. Então vamos lá. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Então, os 4 animais viventes descritos na Bíblia têm asas? Tem também, certo? Mas e os outros que a Bíblia fala, né? Veja aí Colossenses, vamos abrir em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, né? Diz assim: porque nele, no caso está falando de Jesus, né? Porque em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, né? Então, além de tronos e dominações, nós temos também principados e potestades, também são criaturas celestiais que Deus criou, né? Eu sei que muito não se fala sobre isso, né? Talvez seja a primeira vez que alguém ouça isso, né? Mas existem essas criaturas espirituais no céu, né? Esses seres espirituais existem no céu. Mas desses aqui, irmãos, a Bíblia não fala que ele tem asas. Principalmente os anjos, os mensageiros, né? A Bíblia não marca, não nota que eles têm asas. Pelo contrário, irmãos, toda vez que um anjo ele aparece na Bíblia, toda vez ele vem na semelhança igual de um homem, né? Ele vem na semelhança de um homem. Aí a gente pode citar vários textos, né? A gente pode citar lá a vez que foram visitar Abraão e depois foram visitar Ló, né? Lá em Sodoma e Gomorra. Depois nós vemos ele aparecendo lá para a mãe e para o pai de Sansão, né? Também tem essa parte. E tantas outras partes lá, quando apareceu o apóstolo Pedro, né? E abriu lá a prisão, né? Também, todas as vezes você vê eles aparecendo como homem, né? Na semelhança de um homem. Tanto que muitos até confundiam achando que era outro ser humano mesmo, né? Porque eles vêm na forma de homem. Então, irmãos, mas alguém pode falar assim: ah, irmão, mas eu achava que tinha asa os anjos. Então, irmãos, no imaginário popular, né? Deixa eu só... os irmãos que foram tirar print, né? Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou dar um tempinho aí. Então, no imaginário no imaginário popular que nós temos, né? Nós achamos que todos os seres espirituais eles têm asa. Então, nós sempre achamos isso. Então, achamos que é aquele anjo com aquela camisola, né? Então, aí tem aquela auréola e aquela asona lá dos dois lados, né? Então, nós pensamos assim, que os anjos são dessa forma, né? Conforme está aqui no desenho. Mas não é isso que a Bíblia fala. Essa representação aqui
É uma representação que nós vemos na Igreja Católica e tudo mais, né? Aí alguém vai falar, irmãos, mas as pessoas que falaram que viram anjos e tudo mais, falaram que viram com asas, né? Então, irmãos, pode ser que são outras criaturas celestiais, a gente não pode falar que é, né? Ou que não é, mas eu estou expondo aqui o que a Bíblia mostra, né? O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que os anjos, ou seja, os mensageiros, eles na verdade eles não têm uma forma em si. Eles são luz, né? Eles são criaturas de luz, né? Seres iluminados por Deus. E quando eles vêm trazer uma mensagem aqui para a Terra, aí sim eles vêm em forma humana, né? E aí até eles comem, como aconteceu lá no caso de Abraão, né? Comeram, como foi no caso quando apareceu para Manoá, também veio em forma humana, comeu lá e tudo mais. O anjo que apareceu para Gideão, né? E todos os outros relatos aí que os irmãos vão pegar, eles vêm nesse formato humano, certo? Eles vêm no formato humano aí. Mas eles são incorpóreos, certo? E o imaginário católico, o imaginário popular, sempre pintou, né? As igrejas católicas pintaram, nas igrejas deles, pintavam os anjos dessa forma aqui, né? Mas dentro da Bíblia, nós não vemos esse formato. Talvez o que isso ocasionou, por que eles pintaram assim então, né? Talvez historicamente, irmãos, né? A gente vai pegar lá os anjos que apareceram para os pastores, né, do campo, quando o Senhor Jesus nasceu, né? A Bíblia fala que foi visto anjos. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. No versículo em Lucas 2, né? Em Lucas 2 nós vamos ver os anjos, eles cantando, né? No versículo Lucas capítulo 2, versículo 13, diz assim: E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, né? Ou seja, no imaginário católico, se achou que porque viram os anjos celestiais, né? Os anjos celestiais pairando ali no céu, eles tinham que ter alguma asa, né? Alguma coisa, né? Mas não necessariamente, né, irmãos? Os anjos não são igual nós, está ali patente a lei da gravidade, né? Não. Os anjos, eles têm outro tipo de composição, né? Corporal ali. E então nós vemos que, infelizmente, irmãos, não é isso que a Bíblia fala, né? Os anjos, eles não possuem asa, os mensageiros não possuem asa. Mas é porque, irmãos, infelizmente, né, uma vasta literatura, um vasto livros que temos aí, gravuras, todos esses desenhos que nós vemos, né, desenhos bíblicos e tudo mais, desenho para criança, né, e quadros por aí, a arte, né, que nós vemos sempre os anjos, né, sendo representados lá junto com o patriarca, junto com um personagem da Bíblia. Nós vemos essa representação aqui de um anjo, né? Vai desenhar Daniel na cova dos leões. Aí coloca o anjo lá com a sua asona, né? Vai desenhar Jesus sendo assessorado pelos anjos, sendo consolado pelos anjos após a tentação. Aí
coloca os anjos lá com aquela baita daquela asa, né? Então, por quê? Porque é o imaginário popular, né? É tudo que nós viemos desde muitos anos, a cultura, né? Cultura cristã católica vem trazendo isso. E aí as pessoas acabam imaginando dessa forma. Mas alguém vai falar assim: ah, irmão, mas tem alguém da minha família ou eu mesmo que uma vez eu tive uma visão com um anjo e eu vi um anjo com asa, né? E eu sonhei e tudo mais. Irmão, então a minha visão está errada? Olha, irmãos, não estou aqui para julgar a visão de ninguém. Só uma coisa que eu falo. Deus, irmãos, isso eu já falei em outras ocasiões, né? Deus, ele sempre vai se manifestar de forma, né, com revelação e com visão, com aquilo, irmãos, que é inteligível para nós, né? Inteligível para nós. Aquilo que nós conseguimos compreender. Por exemplo, vamos supor que Deus revela para você algo que você nunca viu, né? Algo que você não consegue explicar. Não, Deus não vai fazer isso. Deus, ele sempre vai revelar ou manifestar uma visão com aquilo que você tem conhecimento de algo que seja na semelhança, certo? Por isso, vamos supor, lá em Apocalipse, os irmãos que já leram o livro de Apocalipse, né? Ou os irmãos que vão ler a partir de hoje vão ter curiosidade. Toda vez que os irmãos foram ver no Apocalipse, os irmãos vão ver que na visão o apóstolo João sempre vai falar: e eu vi tal coisa e era na semelhança de algo. E eu vi tal coisa e era semelhante a tal coisa, né? João, ele viu coisas no céu que ele não conseguia nem explicar. Mas para Deus mostrar para ele, para dar uma noção, né, de como era, Deus colocava na semelhança de algo, né? Por exemplo, quando Deus foi mostrar o papel de Jesus, mostrou Jesus como um leão, né? E mostrou depois Jesus como um cordeiro com com uma marca de que foi golpeado, né? Jesus não é um cordeiro, né? Ele não é corporalmente, ele não é um animal, né? Jesus também não é um leão, não é um animal, né? Mas Deus mostra as revelações dessa forma e as visões dessa forma para que seja inteligível, para que a gente entenda. Então, provavelmente, se alguém teve uma visão com os anjos, né, com asa, é Deus querendo manifestar para o irmão e para a irmã, para que os irmãos entendessem que se trata de seres espirituais ou de seres celestiais, tá? Assim também como pode ser na visão outros seres, né? Que você viu outros seres, Deus mostrando outros seres espirituais, né? Mas geralmente é assim, né? Existem muitos irmãos que vão ver os anjos e vão ver e narram, né? Ah, eu vi um varão de branco. Ah, mas ele tinha asa? Não, não tinha asa, né? Muitos irmãos, inúmeros irmãos dentro da Irmandade vão lá e vão falar: ah, eu vi um varão de branco, né? Ou eu vi parecia um ser muito iluminado, cheio de luz, e Deus falava comigo, não mostrava a face, né? Ou eu não conseguia ver a face, era muito iluminado, mas eu via o formato, mas eu não via, não era corpóreo, né? Então esses são os anjos, que são os mensageiros, tá bom, irmãos? Então Deus sempre vai se mostrar algo, né, para os irmãos aí como revelação e visão, com aquilo que vai dar algum contato inteligível para nós, tá bom, irmãos? Então espero que isso seja de esclarecimento para os irmãos.
né? Se alguém tiver algum contraponto, alguma coisa, irmão, mas e esse texto assim, 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 né? Os irmãos podem mandar lá para mim, tá bom? Aí depois, na próxima semana, se a gente pode até voltar nesse assunto aí. Outra pergunta, irmãos, outra pergunta que nós tivemos aqui, deixa eu até ver se a irmã tá aqui, a irmã Célia. Eu não sei se a irmã Célia tá aqui, mas a irmã Célia perguntou lá no grupo, né? Ela perguntou se a gente não perdoar alguém, se isso compromete a salvação, né? Uma pergunta interessante, uma pergunta que é, assim, até bem pesada, né? Essa pergunta, você não perdoar alguém, será que isso vai comprometer a sua salvação? Irmãos, vamos deixar que a Bíblia fale por nós, né? Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, né? Os irmãos talvez saibam esse texto aí de cor, né? Mateus capítulo 6, versículos 14 e o 15. Então vamos lá. 14 e o 15. Diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos abrir outro texto, Marcos 11. É Mateus, depois é Marcos. Marcos 11, versículo 25 e o 26. Diz assim. Deixa eu só tomar uma água aqui, irmão. « 25 e 26 de Marcos 11. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Outro texto, irmãos. Vamos lá em Mateus, voltar em Mateus lá. Capítulo 18, versículos 21 até o 35, irmãos. Né? É uma parábola, né? É uma parábola sobre o credor, né? Que ele não perdoa. Vamos ver o que Jesus falou, né? Então vamos começar do 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, sede generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara.
Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, essa parte aí é uma parte pesada, né? Nós vimos aí que Jesus deixou bem claro que se nós não perdoamos alguém, né, que faz algo contra nós, é natural a gente ficar ali, né, talvez até ofendido um certo tempo, mas não muito tempo também, né, irmãos? Né? Aí já perde o propósito, né? Perde o propósito de sermos cristãos. Então, irmãos, nós devemos sim perdoar, porque se nós queremos que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar os outros também, né? Então, não adianta a gente achar que vai entrar no céu se nós não perdoarmos o nosso irmão. E nós falamos irmão não só aquele que está dentro da igreja, né? Irmãos todos, né? O vizinho, o parente. É fácil a gente perdoar aquele que é bonzinho com a gente, né? Difícil é a gente perdoar aquele que faz pirraça, aquele que faz as coisas e tudo mais, né? É difícil, irmãos. Mas se Deus nos perdoou, né? Sendo nós errantes e Deus nos perdoa todos os dias, né, irmãos? Quantas vezes Deus nos perdoa todos os dias, né? Ao longo da semana, quantas vezes Deus já nos perdoou? Então, temos que perdoar também o nosso próximo, irmãos. E isso é um mandamento cristão. Se nós queremos que Deus nos perdoe, né, também precisamos perdoar. Ah, compromete a minha salvação? Sim, compromete a sua salvação, sim. Por quê? Porque, irmãos, no céu não vai entrar ninguém que não seja perdoado por Deus. E Jesus deixou muito claro que se nós não perdoamos o nosso próximo, o Pai Celestial também não nos perdoará. Ó, vimos aí 3 textos aí muito claro que Jesus fala isso, né? E ainda ele faz até uma parábola para mostrar como é primordial o perdão, né? Aí Deus nos perdoa, tem toda aquela misericórdia com nós, toda aquela misericórdia, e aí nós pegamos uma ofensa do próximo, né? Você viu na parábola aí que aquele general, né? Aquele credor lá, né? A dívida dele era muito grande, né? E o Senhor, ele perdoou o seu senhor, né? O seu senhor ali das terras, perdoou a dívida dele. Aí quando ele foi, ele encontrou o seu colega, o seu companheiro ali, que devia só 100 dinheiros para ele, aí ele não quis perdoar, né? Então, na verdade, irmãos, toda ofensa que um próximo faz conosco é como se fosse assim, né? É irrisório com o tanto de ofensa que Deus perdoou de nós, né? Deus perdoou as nossas ofensas mais sórdidas, né? Quantas coisas nós já fizemos, quantas coisas já falamos impensado. Ah, irmão, mas eu nasci dentro da igreja, eu nunca fui pro mundo, eu nunca pequei. Mas, irmãos, se você não erra em palavras, irmãos, eu não sei o que você está fazendo aqui, né? Eu acho que você já é santo, porque nós erramos todo santo dia. Erramos em palavra, erramos em obra, erramos na forma de pensar. Nós erramos, irmãos, erramos. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Mesmo assim, Deus nos perdoa. E nós, às vezes, não queremos perdoar aquele irmão que olhou meio torto pra gente, né? Ou aquele vizinho que xingou a gente lá de alguma coisa, né? E às vezes a gente não quer perdoar, né? Então, é primordial sim perdoar. E vimos aí em Marcos capítulo 11,
no versículo 25, que se a gente não perdoa o outro, a gente não precisa nem orar, né? Você viu que quando a gente ora, a gente tem que perdoar, né? Porque se a gente quer ser ouvido por Deus, temos que perdoar, né? Então tudo tá ligado no perdão, tá bom, irmãos? Vamos ir para o capítulo 28 lá de Gênesis, irmãos. Delonguei um pouquinho aí, né? Mas aí respondeu os irmãos, né? Capítulo 28 de Gênesis. Então vamos lá, né? Se os irmãos tiverem mais perguntas, algum questionamento, né? Ó, já é 10:09 já. Podem mandar, né, lá no grupo, lá já podem fazer parte do grupo que será de grande valia, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 28. Pode abrir a sua Bíblia aí. Também que o capítulo é bem curtinho hoje, né? É por isso que eu abri para essas duas perguntas. Então vamos lá. Isaac manda Jacó a Padã Arã, né? Então vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, né? E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então veja aí, irmãos, que nós vimos que Isaac, ele chama, né, ele vai chamar Jacó, né, devido ao que Rebeca reclamou. Na semana passada a gente viu que Rebeca reclamou para Isaac. Falou: Isaac, eu não tô aguentando mais, né? Ela usa uma expressão assim: eu tô enfadada da minha vida. Eu não tô aguentando mais por causa das mulheres de Esaú, né? Elas são estrangeiras. Era dos hititas, né? Do povo hitita. Então eram povos que não adoravam o Senhor, né? Então provavelmente tinham práticas, né? Elas tinham práticas idólatras, né? Práticas talvez que até desrespeitava as crenças de Rebeca, né? E tantas outras coisas que elas deviam ser diferentes, né? Do povo de Deus, né? E ela ver isso, ela ficava transtornada, Rebeca, né? E aí ela vai e reclama com o idoso Isaac, né? Que já estava acamado, já estava cego, né? Ela vai e reclama, fala: Isaac, eu não tô aguentando mais. Essas duas mulheres aí que o Esaú arrumou, eu não aguento mais elas. Olha, por que me serve a vida se eu vou continuar convivendo com essas mulheres aí, né? E começou a reclamar, né? E aí Isaac chamou Jacó, né? Chamou Jacó e falou: Jacó, não case com uma mulher daqui dessas terras aqui, né? Vai e case com alguém do nosso povo, né? Com alguém que adora o Senhor, né? Com alguém que tem a mesma cultura que a nossa. Então faz assim: vai lá para Padã Arã, né? E vai tomar uma das filhas de Labão, né? Que é irmão da sua mãe. Vai lá que você vai encontrar a nossa parentela lá, e de lá você pode arrumar uma esposa lá. Assim, irmãos, particularmente, eu acho que Rebeca chegou com essa reclamação para Isaac para poder acobertar toda a situação, porque Jacó ia ter que fugir. Lembra da semana passada? Semana passada a confusão que deu ali, né, na família. Aí Jacó teve que fugir, porque senão ele ia morrer, né? Esaú ficou tão bravo que falou: eu vou matar o meu irmão. E aí Rebeca ia ter que justificar a ausência do seu filho Jacó. Então Rebeca foi lá e buzinou na orelha de Isaac,
e falou para Isaac: eu não aguento mais, e reclamou. Isaac pensou: não, realmente, vamos fazer essa reclamação acabar. Jacó, vai lá para a família do seu tio, vai lá, arruma uma esposa lá e pode ficar fora de casa lá, né? Então, na verdade, eu acredito que foi isso, né? Que Rebeca fez esse joguinho aí para poder justificar a ida de Jacó lá para as terras do seu irmão, né? E aí depois nós vemos que a bênção, né, de Jacó continuou, né, na vida de Jacó, porque o seu pai Isaac, ele abençoa, né, Jacó novamente. E veja que no versículo 4, a bênção que estava sobre Abraão, né, que é pai de Isaac, né, sobre o pai de Isaac, Isaac invoca essa bênção na cabeça de Jacó, né? Veja que ele fala, né? E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo. Então a bênção de Abraão recaiu sobre a cabeça de Jacó, né? Então vamos ler os próximos versículos. Versículos 5 até o 9. Vamos lá. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Veja bem, irmãos. Veja bem. Esaú, né, viu ali a conversa mais ou menos e pensou assim: não, já que Jacó está agradando meu pai e foi lá para Padã-arã, né, para conseguir outra esposa que não seja dessa nacionalidade aqui, eu vou fazer igual. Já que ele está agradando o meu pai e a minha mãe, eu vou fazer igual. Eu vou lá para os parentes meus lá de Ismael, né? Lembrando que Esaú era filho de Isaque. E ele foi até Ismael. Ismael, lembra, né? O filho de Abraão com a serva, né? Ele foi lá para Ismael e casou com uma das filhas de Ismael, né? Aqui fala o nome, Maalate, né? Ele casou, porque ele achou: já que Jacó está agradando meu pai, eu também vou fazer igual para agradar o meu pai, né? Bem oportunista ele, né? Infelizmente, Esaú tinha esse defeito aí de caráter, né? Então vamos lá, versículos do 10 em diante, irmãos. Vamos ler do 10 até o 17, tá? Vamos aqui ver a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei,
por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, vamos ver aí, irmãos, né? Jacó saiu da família dele, né? Estava indo para a terra lá do seu tio. Irmãos, deixa eu pegar e colocar um mapa aqui para os irmãos verem. Os irmãos verem como era distante, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Ó, veja bem, irmãos. Tá vendo aqui? Eu vou sinalizar, ó. Eu vou sinalizar, vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma bolinha, né? Berseba. Tá vendo aqui? Veja que Jacó partiu daqui, né? De Berseba. Até onde? No versículo 10 fala: e foi-se a Harã, né? E é interessante, irmãos, que olha, era a região aqui, ó, de Padã-Arã, né? Essa região aqui. Mas ele foi para Harã. Então, veja o tanto que Jacó andou, irmãos. Olha. Ele é até chegar aqui, ó. Tá vendo? Harã. Ó. Irmãos, mais ou menos, né, de quantidade de quilometragem dá 900 quilômetros. 900 quilômetros. Ele fez essa viagem aqui até Harã, né? Então, irmãos, é muito tempo. Lembrando que nós não tínhamos avião, não tínhamos carro, nem moto, nem ônibus, nem nada, né? Ou era a pé, ou era com o seu jumentinho, seu cavalo, né, a sua mulinha, alguma coisa ali, algum animal, né, o camelo. Nós não sabemos, né, nós não sabemos aí qual que era o instrumento aí de viagem de Jacó, né? A Bíblia não fala, mas provavelmente ele levou algum animal, alguma coisa assim, né? Mas mesmo assim era uma viagem muito cansativa. E veja que de Berseba até Betel, né? Aqui, ó. Vou fazer outro quadrado aqui, ó. Até Betel. Então, ele parou, não foi nem no meio do caminho, né? Então, aqui ele saiu da casa dele e já parou aqui em Betel para descansar, né? Passar ali a noite, né? E quando ele passou, né? Veja que passou um dia, né? Daqui até Betel, né? Passou um dia. Que aí a hora que ele chegou em Betel já tinha acabado o dia, já estava já escurecendo, né? Então, imagine quantos dias dá até Harã, né? Então, ele fez uma viagem bem longa. E aí, quando ele chega em Betel, né? Que ele vai descansar lá, ele encontra um lugar, e aí ele pega uma pedra qualquer ali e deita nessa pedra, né? Muito assim incomum, né? Ele deitar numa pedra em vez de deitar num travesseiro, alguma coisa, né? Um tecido ali. Ele deita numa pedra, né? E a hora que ele deita na pedra, ele consegue dormir, né? Muito cansado ali. Dormir, e a hora que ele dorme, irmão, ele tem uma visão. E aí essa visão muitos irmãos vão conhecer, né? Em que ele vê uma escada, né? Que desde o céu até a terra, né? Ela faz essa ligação do céu até a terra. E aí ele viu anjos de Deus subindo e descendo por ela, né? E quando ele vê isso, né?
ele vê o Senhor que está lá no topo, né? Ele vê o Senhor Deus lá, que está lá no topo, e o Senhor fala com ele. E fala: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que você está deitado, eu vou dar a você e a tua semente, né? E aí o Senhor faz uma promessa, falando que a descendência dele será numerosa como o pó da terra, né? E vai se estender por toda a região ali. E o Senhor faz uma promessa, né? Fala para ele que ele vai estar, o Senhor vai estar com ele, né? Todos os dias da vida dele e tudo mais. E quando ele acorda, ele vê e ele fala assim: olha, eu não sabia que o Senhor estava aqui nesse lugar, né? Eu não sabia. E aí, irmãos, essa resposta dele, ela demonstra duas coisas, né? Talvez Jacó, ele não sabia da grandiosidade do Deus dos seus pais, né? Ele não sabia, talvez ele achava que Deus, ele estava ali, vamos supor, ele estava só limitado àquela região ali que ele morava, né? Ou aquela situação ali familiar dele, né? E aí, quando ele sai da sua terra, lembrando que alguém pode falar: mas como que ele vai pensar isso? Irmãos, estamos falando de tantos mil anos atrás, né? É outro tipo de pensamento, outra forma de se pensar, né? Não devemos fazer o anacronismo, né? Pensar com a nossa mente, falar: mas como que Jacó pensou isso? Né? Ele foi criado de uma outra forma, né? A parte cognitiva dele era pautada em outras situações, né? E nós não, nós hoje temos muito conhecimento de várias coisas, né? Ouvimos coisas a todo momento, temos informações a todo momento e tudo mais. Então, por isso que talvez a nossa visão seja um pouco mais ampliada, né? Mas Jacó realmente achava isso, né? E aí, quando ele percebeu que Deus estava além das fronteiras, aí ele fala, né? Mas na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, né? Talvez ele nem soubesse, né? Não tinha percepção que Deus era onipresente, né? Que Deus estava em todo lugar ao mesmo tempo, né? E aí ele viu que realmente Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E aí quando ele se dá conta disso, ele fala: quão terrível é esse lugar, né? Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E aí ele dá o nome do lugar lá de Betel, né? Então, Betel, nós vimos aí, né? A palavrinha El, né? No hebraico, a palavrinha El significa Deus, né? Então, Bet-El, né? Bet significa em hebraico casa, El, Deus, né? Então, Bet-El ou Betel significa casa de Deus. E aí ele colocou o nome desse lugar de Betel, né? Mas é interessante, irmãos, algo que a gente tem que pontuar, que quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele se identificou como a escada, né? O Senhor Jesus falou: não, eu sou a escada, que Jacó viu lá, né? Vamos ver? O Evangelho de João, versículo 1. Abram aí na sua Bíblia. Evangelho de João, versículo 1. Capítulo 1, no versículo 51. Né? Só para contextualizar, irmãos, nós estamos falando aí de quando quando Jesus encontrou Natanael, né? No versículos anteriores, a gente vê aí, até vamos ler aqui o contexto, né? Para que os irmãos possam entender, né? Versículos 45 em diante, vamos ler aqui, ó.
João capítulo 1, versículo 45 até o 51. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então veja, irmãos, que Jesus se identificou como a escada que Jacó viu, né? Da mesma forma que Jacó, quando ele percebeu que Deus era onipresente, que podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele ficou maravilhado e falou: mas de fato isso aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus isso aqui. Do mesmo jeito, Natanael também ficou abismado. Veja, né? Que quando Jesus falou: olha, eu vi você sentado debaixo da figueira, e ele percebeu, só alguém onipresente pode ver todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele fica maravilhado com a onipresença de Jesus, né? Por Jesus poder ver todos os lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele fica maravilhado e fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí o Senhor fala, né? O Senhor Jesus fala assim: só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você vai ver coisa maior do que essa. Você, a partir de agora, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem no Filho do Homem, sobre o Filho do Homem, que era ele, né? O Filho de Deus e o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né? O Filho de Deus e Filho do Homem, né? Que ele veio em duas naturezas, né? Então, é interessante que da mesma forma que aconteceu com Jacó, né? Jacó ficou impressionado de Deus estar em outro lugar, né? Natanael também ficou impressionado, né, irmãos? Então, nós vemos aí semelhança, né, nessas partes aí. Então, o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele se identificou como ele é a escada de ligação, né? Ou seja, o Senhor Jesus é quem liga a terra com o céu. O Senhor Jesus, na verdade, Jacó, ele viu a escada, mas na verdade se refere a Jesus. Jesus é aquele que nos leva até Deus. Jesus é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Sem Jesus não temos a ligação com o Senhor, né? Não temos a ligação com o Senhor. Outra coisa interessante também, irmãos, é que Jacó, ele deitou sobre uma pedra, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos voltar lá em 28 de Gênesis, né? A gente continuar a leitura do versículo, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Então vamos lá, 28 de Gênesis, vamos terminar aí de ler o versículo 18 até o 22, tá bom, irmãos? Aí a gente já conclui aí. Gênesis 28, do 18 ao 22, diz assim: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz.
E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja, irmãos, Jacó deitou naquela pedra. Deitou, conseguiu dormir e teve aquela visão, né? E aí, quando ele se levanta de manhã, de madrugadinha, né? Ele pega aquela pedra que ele dormiu e levanta ela, né? Ou seja, vamos dizer assim, que a pedra estava deitada e aí ele pega, levanta ela e faz ela ficar em pé, né? Como se fosse uma coluna. E aí ele pega azeite, né? E derrama em cima da pedra, né? Ele unge aquela pedra e diz que o nome daquele lugar vai ser Betel, né? Ele faz, ou seja, o primeiro altar para o Senhor, né? O primeiro marco de que ali seria um ponto de culto, né? Toda vez que ele passasse por ali, ele cultuaria Deus ali naquele lugar, né? Então, veja, irmãos, olha a relação que nós temos, como que os patriarcas, eles já viam as realidades de Cristo, né? Eles já viam, de certa forma, o papel de Cristo, né? Ele viu a escada que ligava a terra com o céu, e ele deitou sobre a pedra, achou que era uma pedra comum, né? Deitou, mas quando ele se levanta, ele tem noção da importância ali daquele lugar. Ele pega aquela pedra e levanta essa pedra e faz ela ser a coluna, né? Faz ela ser uma coluna de algo que ele vai criar ali, né? Que é um altar ao Senhor. Aí, irmãos, veja a relação com Jesus. Cristo, ele é também a pedra, né? A pedra que muitos rejeitaram, né? Cristo, ele é a pedra que muitos tiveram ela por comum, né? Da mesma forma que você passa, mais uma pedra. Mas Jacó, ele deitou na pedra, achando que era uma pedra comum, né? Mas quando ele vê a importância, ele unge essa pedra, né? Ele escolhe essa pedra, ele derrama azeite sobre essa pedra. E a palavra Cristo, ou a palavra Messias, significa isso, né? Significa ungido, aquele que é ungido com óleo, né? Da mesma forma, Cristo, a pedra, né? Foi rejeitado por muitos, foi tido como comum por muitos, não tinha nada que chamasse atenção, né? Cristo era uma pedra qualquer, mas quem deita a cabeça em Cristo, quem deita os pensamentos em Cristo, quem liga seu pensamento, a sua mente, a sua mentalidade em Jesus Cristo, nessa rocha, nessa pedra, vê a importância de Cristo para a nossa vida. E aí o que nós fazemos? Nós tomamos a Cristo como coluna da nossa vida. Nós tomamos a Jesus como a nossa coluna, aquele que vai nos sustentar, que vai sustentar a nossa fé, que vai sustentar a nossa crença, que vai sustentar a nossa vida espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, Cristo é isso. Cristo é aquele que liga a terra no céu. Cristo é essa ponte que nós só chegamos ao céu por meio de Cristo. Nós só chegamos às promessas de Deus por meio de Cristo, né? Nós deitamos a cabeça na pedra que muitos rejeitam, né? Mas quando nós repousamos no Senhor,
nessa rocha que é Cristo, ele de fato, ele traz sentido para a nossa vida, né? Ele traz sentido. E ele é a nossa coluna, assim como Jacó fez a coluna ali, né? E aí ele começou a chamar o lugar de Betel, que é casa de Deus, né? Então, espiritualmente, ele fez um marco naquela cidade, né? E aí Jacó fez um voto, dizendo, né? Ó, se Deus for comigo, ele me guardar, não faltar nada para mim, eu conseguir voltar em paz para a casa do meu pai, esse Senhor aí vai ser o meu Deus. Ou seja, ele fez um voto a Deus de fidelidade, né? Aí nós vemos que é como se fosse um batismo aí, né, irmãos? É como se fosse um batismo. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, de que se o Senhor fizesse dele um servo, né, que não faltasse nada, né, se o Senhor fizesse dele um servo, porque o servo, o senhor, né, de um servo não podia deixar faltar nada para o servo, né? Da mesma forma, ele se coloca no lugar de um servo, né, em que o Senhor vai suprir todas as coisas para ele. O Senhor Deus iria suprir. E ele se coloca numa posição de servo, né? E aí ele fala que se o Senhor fizesse dessa forma, né? Ele fala, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ou seja, ele iria colocar ali, era um ponto de culto a Deus, né? E aí ele fala, certamente de tudo quanto me deres, eu te darei o dízimo, né? Ou seja, tudo que ele conquistasse, ele ia pegar 10% de tudo aquilo e iria devotar ao Senhor, né? Então, essa é a promessa de Jacó a Deus, né? Da mesma forma que nós, né, irmãos? Nós fazemos essa promessa ao Senhor quando nós nos batizamos, né? Fazemos a promessa ao Senhor, que o Senhor vai ser o nosso Deus, né? Nós vamos ser os servos de Deus e Deus vai ser o nosso Senhor, e o Senhor vai ser aquele que vai ser a nossa coluna, né? Então, é nesse ponto aí. Tá bom, irmãos? Então, nós concluímos aqui o capítulo 28, né? De Gênesis. E na semana que vem vamos aprender sobre o capítulo 29, tá bom, irmãos? Semana que vem é um capítulo um pouquinho maiorzinho, né? Aí a gente vai ver o que aconteceu com Jacó quando ele chegou na casa do seu tio, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, né? Sobre o capítulo, né? O capítulo 28 aí. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mãozinha aí. Tem alguém que tem uma questão? Ou estão todos em paz? A gente aprendeu desse capítulo que nós podemos aplicar na nossa vida, né, irmãos? Porque nós sempre falamos, né? Nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida, né? Isso é o mais importante para nós, né? Vamos lá. No versículo 28, irmãos, lá no capítulo 28, no versículo 9, nós vemos que Esaú, ele tenta arrumar o erro dele, né, que foi arrumar as duas mulheres lá estrangeiras, né? Ele tenta reparar aquele erro, achando que ele vai casar com a filha de Ismael e vai estar tudo feito. O pai vai se agradar, a mãe vai ficar feliz e tudo mais, né? Ou seja, ele tenta tapar o sol com a peneira, né? Essa é bem esse ditado mesmo, né? Ele tenta. E o que isso nos ensina, irmãos? Que às vezes, né, existem pessoas, ou até a gente mesmo, a gente tenta arrumar vários erros que nós tentamos arrumar, a gente quer reparar o erro, achando que por um ato só,
a gente vai agradar a Deus, a gente vai agradar as pessoas, a gente vai agradar a Irmandade. E às vezes a gente se esquece, irmãos, das consequências dos nossos atos, né? E como que as consequências dos nossos atos, como que essas consequências, elas podem trazer coisas amargas para a vida nossa e aqueles que nos rodeiam. E aí a gente acha que um ato só, né? Um ato vai melhorar tudo, né? Num relacionamento, por exemplo, faz um monte de coisa errada. Aí acha que só porque ele vai lá na igreja, ou ele vai para uma visita, ou ele deixa de fazer certa coisa, né? Ele acha que daí tudo que ele fez de errado, ele acha que daí ele vai conseguir reparar com um ato só, né? E isso, irmãos, é um erro que muita gente faz, né? Infelizmente, irmãos, temos que entender que quando cometemos erros na nossa vida, na nossa trajetória espiritual, quando nós cometemos erros contra o próximo, nós temos que reparar isso desde a raiz, irmãos, né? Então não adianta achar, por exemplo, o marido xinga a esposa um monte. Aí ele acha que porque ele dá uma rosa para ela, tudo aquilo que ele xingou ela vai esquecer, né? E às vezes aquilo causou um estrago emocional nela, né? Da mesma forma a esposa também, existem esposas que maltratam o marido e assim por diante. Então, irmãos, temos que entender que não é um ato só que ele vai apagar tudo, né? Nós temos que começar a entender que a nossa vida, ela é uma estrutura, ela é toda uma estruturação. Então, tudo que a gente faz, irmãos, temos que pensar nas consequências, temos que pensar em como aquilo vai influenciar o nosso meio, em como aquilo vai influenciar a nossa vivência com a nossa família, com as pessoas que trabalham com a gente, com a nossa irmandade. Tudo isso nós temos que entender, irmãos. E às vezes, um ato só, ele não vai apagar 20 atos que você fez de errado, né? Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho mais, repensar, né? Não pensar igual a Esaú. Esaú achou que só casar lá com a filha de Isaac ia estar tudo bem, todo mundo ia ficar feliz com ele, né? E não foi a realidade, né? Então, que isso não aconteça com a gente, né, irmãos? Vamos lá para o capítulo 28, versículos do 10 ao 14, né? Então nós vemos que Jacó estava ali, né? Naquela região de Betel, né? Que depois ele chamou de Betel. E o Senhor estava pertinho dele e ele não percebeu, né? Ele não percebia. E é engraçado, irmãos, que a gente vê como que Jacó, ele se desapercebeu de tudo que Deus tinha feito para a família dele. Lembrando que ele era neto de Abraão, né? Ele era neto de Abraão. E o Senhor sempre esteve perto dessa família. O Senhor sempre esteve ajudando essa família. A gente está acompanhando desde o começo aí, né? A história dos servos de Deus. E Jacó, ele não percebia como que o Senhor estava perto ali dele e da sua família. E infelizmente, irmãos, isso é uma realidade no nosso meio, no meio cristão, né? Muitos irmãos, muitos servos de Deus, muitas servas de Deus, que nasceram num lar cristão, têm dificuldade para reconhecer o Senhor na sua vida, né? Porque teve uma vida, já nasceu num berço cristão, já foi criado com valores cristãos. E aí, por essa dificuldade de reconhecer o Senhor no seu dia a dia, porque, irmãos, a maior dificuldade do ser humano é reconhecer a Deus
no dia a dia. Porque, irmãos, Deus ele não fica o tempo todo, né? Fazendo aquelas obras maravilhosas, aquelas coisas, né? Deus não abre o Mar Vermelho o tempo inteiro. Deus não para o Rio Jordão o tempo inteiro, né? Deus não salva as pessoas da arca o tempo todo na nossa vida, né? Deus, ele age, às vezes, na entrelinhas, né? Não é todas as vezes que nós vamos ver uma obra espantosa, um paralítico andar, um surdo ouvir, um cego enxergar. Não é todos os dias que nós vamos ver isso, né? Mas o importante para o cristão é ele reconhecer que Deus está presente todos os dias da nossa vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar. Às vezes, irmãos, é mais fácil para quem viveu no mundão, para quem já viu coisas terríveis, reconhecer a Deus no seu dia a dia, né? E aquele que vive uma vida tranquila, uma vida mais sossegada, tanto na parte financeira quanto na parte emocional e tudo mais, tem dificuldade de reconhecer Deus todos os dias da sua vida, né? É diferente quem já passou, vamos supor, por fome. Quem já passou fome, todos os dias que tem comida na mesa, ele vê a ação de Deus ali, né? Alguém que só viveu numa contenda e aí tem uma família com paz, né? Casa e tem paz com o marido, com a esposa. Todos os dias ele vai agradecer a Deus por aquela situação, porque ele vai ver Deus naquelas situações, né? Alguém que passou muitos anos desempregado, ele vai enxergar Deus no dia a dia que ele vai levantar a trabalhar, né? E assim por diante, irmãos, né? Aquele que viveu no vício, ele vai ver todos os dias que ele fica longe desse vício, ele vai ver Deus todos os dias, né, cuidando dele. Então, irmãos, é uma dificuldade para aqueles que foram criados num lar cristão, com todos os valores, com todas as coisas, e é uma pena que muitos desses irmãozinhos, essas irmãzinhas, às vezes precisam passar por situações que é difícil, né, irmãos? Mas Deus permite, né? Muitos irmãozinhos, irmãzinhas, muitas vezes vão para o mundo, vão passar a situação, daí bate a cabeça lá fora e depois vem e aí reconhece que Deus realmente está cuidando dele todos os dias, né? Então, irmãos, são situações que Deus muitas vezes permite, mas que Deus desperte essa mocidade para entender que Deus está presente todos os dias. Ainda que parece que na sua vida é apenas mais um dia, né? É apenas mais um almoço, é apenas mais um dia de trabalho, é apenas mais um culto, né? É apenas mais um culto que você vai entrar no carro e congregar, né? É apenas mais um culto que você vai. Ou apenas mais uma vez que você vai no mercado comprar alguma coisinha para você comer, né? Mas não se esqueça que muitos dão aquele valor para isso. Muitos ficam tempo sem ir no mercado para comprar algo diferente. Muitos não têm uma locomoção para poder ir no culto e andam minutos e horas para poder ir no culto. Então que Deus desperte essa mocidade, né? E enxergue o Senhor nos detalhes. Enxergue o Senhor. Versículo 11, irmãos. No versículo 28, no capítulo 28, versículo 11, nós vemos que Jacó, ele estava deitado numa pedra, né? E foi na pedra, deitado ali no desconforto, né, que Deus deu uma revelação bonita para ele, né, irmãos? Irmãos, o que isso nos ensina, né? Primeiro, nos ensina que para termos revelações e visões, nós temos que ter a nossa mente em Cristo, que é a rocha, né? A revelação verdadeira, né? Não estamos falando de sonho de barriga cheia aí, né, irmãos? Estamos falando de revelação
que existe de fato, revelação que cumpre, revelação que é da parte de Deus. É a diferença, né? As revelações, irmãos, elas são dadas para aquele que a mente dele está pautada em Deus, pautada em Cristo, que a mente dele está firme na rocha, que é Cristo, nessa pedra angular, que é Jesus, né? Quando a nossa mente está envolta em Cristo, o Senhor traz revelações para nós, né? Visões e tudo mais, assim como aconteceu com o caso de Jacó. Então, irmãos, não espere, né, que você vai ficar o dia inteiro só assistindo série, né? O dia inteiro só vendo lá o seu futebol ou vendo coisas aí, outras coisas, e achar que depois Deus vai dar as revelações para você e você vai sair pregando por aí nas madrugadas, nas noites, nas tardes aí e achar que Deus vai ter esse compromisso com você. Infelizmente, irmãos, muitos, infelizmente eu falo, né? Muitos no nosso meio têm achado que as coisas de Deus é dessa forma, né? Acha que as coisas de Deus é desse jeito. E aí ele vai, no meio de uma oração, prega qualquer coisa, né? E acha que Deus está com ele naquela pregação, né? Mas infelizmente, irmãos, às vezes custa para um jovem, né? Custa para um moço ele entender que nem tudo que ele fala, nem tudo que reluz, nem tudo que ele fala que é revelação, que é visão e tudo mais é de fato, né, irmãos? Esse compromisso, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que ter. É o compromisso dele entender, né? Esse que é o compromisso. Ele entender que quando é Deus, ele fala. Quando não é Deus, ele se cala. Esse é o compromisso que nós temos que ter. É isso que significa estar com a mente na rocha. É isso que significa, irmãos. Porque é diferente, irmãos, quando nós temos a nossa mente que a gente acha que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. E não é. As coisas têm que ser da forma de Deus, irmãos. Então, esse é um conselho que talvez muitos sejam a primeira vez que estão ouvindo, mas é uns conselhos que os antigos já davam, né? A mente nossa, numa pregação, numa oração, numa visão, a nossa mente também tem que trabalhar junto, né? Porque o apóstolo Paulo fala, irmãos. O apóstolo Paulo vai falar, ó, já que nós estamos entrando nessa parte, né? Lá em 14 de Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, que a nossa mente ela tem que orar bem e o nosso espírito também, né? Orarei com a mente e orarei com o espírito, né? Cantarei com a mente e cantarei com o espírito. Da mesma forma, pregarei com a mente e pregarei com o espírito. E muitos irmãos acham que só por ele abrir a boca, Deus vai falar e vai sair qualquer coisa e desliga a mente. Não, irmãos, não funciona dessa forma. Existe uma conexão entre a mente e a parte espiritual do crente, do servo de Deus. Então, irmãos, vai anunciar algo, uma profecia, vai anunciar uma pregação, faz funcionar a mente e também a parte espiritual, né? Faz funcionar a sua parte cognitiva e também as revelações de Deus, né? E quando você une essas duas coisas em comunhão, irmãos, não tem como errar. Não tem como errar. Você ter o discernimento é isso, né? É isso que é ter discernimento. Quando você tem a mente cativa em Cristo. A sua mente ali, ó, pautada dentro da rocha que é Cristo, né? E irmãos,
infelizmente, muitos caem nessas coisas. Aí sai muita falsa profecia, sai muita promessa que não cumpre, sai muita coisa genérica, muita coisa que é falado para esse e para aquele da mesma forma. E aí sai os vai que eu sou contigo de à torto e direito, sem compromisso nenhum com o Senhor. E irmãos, o que nós estamos precisando é compromisso com o Senhor. Porque quando o servo de Deus, quando o homem de Deus, ele abre a boca compromissado com o Senhor cumpre. O Senhor cumpre tanto material quanto espiritual. O Senhor cumpre aquilo que sair da sua boca, né? Agora, se você não tiver esse compromisso, se a sua mente não estiver repousada na rocha que é Cristo, irmãos, você pode falar o que for. Você pode falar que vai que eu sou contigo, pode falar que é 3 dias, é 7 dias, é não sei quantos dias, é da porta que vai abrir, que não vai cumprir, irmãos. Infelizmente, vão ser palavras lançadas ao vento. E o Senhor não tem compromisso nenhum de cumprir aquilo que você falou, sem ser Ele que mandou. Assim como a pessoa que você falsifica uma assinatura num cheque, ela não tem o compromisso de pagar aquele cheque, né? Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Os irmãos tiverem oportunidade, repassem isso para outros, para que nós possamos estivermos a nossa mente sempre firmes na rocha que é Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Outra coisa também, irmãos, no versículo 16, né, capítulo 28, versículo 16, você vê que Jacó, ele não sabia a grandiosidade de Deus. Ele não sabia essa grandiosidade, que Deus estava tanto lá, na região dele, quanto estava lá em Betel também, né? E é interessante que, por ele não saber, né, por Jacó, ele não ter essa percepção, né, ele fala, né, olha, o Senhor está aqui nesse lugar e eu não sabia, né? Ele estava achando que Deus só agia lá na parentela dele, lá em Berseba, junto com a família dele, né? Só ali na casa dele, só ali no meio entre os deles, né? Ele achava isso. E aí quando ele viu o Senhor agindo em outro lugar, o Senhor estando em outros lugares, ele se deu conta daquilo. Irmãos, isso traz um ensinamento muito bom para nós, irmãos. Às vezes, a gente está preso a um pensamento circular. Às vezes, a gente está preso num pensamento que Deus só se manifesta no meio do nosso rebanho. É só no meio do nosso aprisco. É só no meio do cercado ali do nosso rebanho. E aí a gente acha que Deus não age lá, aqui, em outros lugares, né? Assim como Jacó também. Jacó achava isso. Então, irmãos, isso traz um ensinamento que Deus, ele não está preso nas cercas que nós, seres humanos, colocamos para Deus. Deus não está dentro de uma caixinha de fósforo, irmãos. Deus é Deus, Ele é grandioso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele Ele está em tudo. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldade para entender que Deus pode agir lá na vida do nosso vizinho. Ele pode agir na vida daquele nosso parente de uma forma. Ah, mas o meu parente ele vai em outra igreja. Irmãos, o que impede de Deus agir na vida daquele servo de Deus também, né? Talvez ele não tenha os mesmos princípios que nós, mas foi a quantidade de luz que Deus deu para ele, né? A cada um Deus dá uma quantidade de luz. E nós vamos de luz em luz, irmãos. Nós vamos de valor em valor, de fé em fé, né? A sua fé de 10 anos atrás não é a mesma de hoje.
Talvez a sua fé de 10 anos atrás era muito mais imatura do que a de hoje. Então, irmãos, a gente entender esse processo espiritual, né? Entender que Deus ele pode estar, né, agindo na vida daquela pessoa sincera que está em outro lugar, né, em outro rebanho e tudo mais, isso é libertador, irmãos. Isso nos faz ser mais misericordiosos, ser mais compreensivos, ter mais compaixão, né? E nós não devemos pegar um carimbo de achar que Deus ele é marca registrada nossa, carimbar lá para Deus. Não, Deus é marca registrada nossa. Por exemplo, nós, né? É marca registrada aqui da congregação. Não é, irmãos. Não é marca registrada minha. Achar que Deus só age na minha vida. Não, Deus só age na minha. Não, só vai acontecer se eu for lá. Só vai acontecer se eu falar. Não, irmãos. Deus ele age de tantas formas, de tantas maneiras, com tantos vasos, com tantos instrumentos. Deus é Deus, irmãos. Deus está em Berseba, Deus está em Betel, Deus está em Harã, Deus está em todos os lugares, irmãos. É Deus agindo, esse é o nosso Deus de verdade. Então, irmãos, não prenda Deus dentro do seu cercadinho, porque Deus é muito maior do que o seu cercado. O seu cercado de pensamento, o seu cercado de crenças, o seu cercado teológico, o seu cercado de entendimento. Não, Deus é muito além disso, irmãos. E isso é o que nos ensina o capítulo 28 de Gênesis. Então nós terminamos aqui, irmãos. Glória ao nome santo de Deus. E quanta coisa o Senhor nos ensina por meio da palavra, né, irmãos? É recompensador a gente ver como que a Bíblia ensina coisas básicas, coisas simples, mas também coisas complexas, coisas que ficam a semana inteira martelando na nossa mente para a gente ficar ruminando esse alimento espiritual, né? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos agradecer a Deus por esse encontro bíblico.